Olá meus amigos, minhas amigas, aqui é o Conrado, sou advogado e hoje vamos com mais um vídeo. Eu havia comentado essa semana, queria falar sobre a Câmara de Vereadores aqui de Maximiliano de Almeida. Resolvi deixar para depois porque nós temos um assunto mais importante nesse momento, que é a questão da pandemia, do coronavírus. E eu gostaria de falar sobre isso, falar sobre política e trazer também algumas informações em relação ao Covid, ao auxílio emergencial também, e mais alguns assuntos em relação a isso, tá bom? E a Câmara de Vereadores fica para os próximos vídeos aí. O Senado Federal, mais uma semana pelo menos nós teremos de bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Foi o que sinalizou o governo do estado, realmente situação crítica. As UTIs aí, a lotação máxima, né? Então, a saúde no Brasil já vinha numa precariedade, né? Não podemos esquecer que o problema da saúde no Brasil não começou com o Covid. É só você ver as notícias antes do Covid. Aqui no Maximiliano de Almeida, graças a Deus, aqui é uma maravilha, é um paraíso. Tendo os defeitos que tem, que a gente precisa cobrar. Se alguém for mal atendido na saúde ou demorar alguma coisa, tem que cobrar, é o seu direito. Mas enfim, aqui a gente não vê o que acontece numa cidade grande ali, que as pessoas ficam ali 24 horas, 48 horas, por causa de um braço quebrado, né? Então a crise da saúde no Brasil, ela precede o coronavírus, mas o coronavírus agravou mais e então mais uma semana pelo menos de bandeira preta. O Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que prevê aí uma nova parcela, autoriza o governo a dar uma nova parcela do auxílio emergencial. O procedimento agora é que nessa próxima semana que vem a Câmara dos Deputados precisa votar e precisa aprovar também esse projeto para que o governo possa pagar mais algumas parcelas, mais uma quantia do auxílio emergencial. Nessa nova fase do auxílio, não vai ser os R$600, porque foi liberado pelo Senado um teto de gastos de 44 bilhões. Só para você ter uma ideia, naquela primeira parcela de 600 pila, era 300 bilhões. Naquela dos R$300 foi 64 bilhões. Então o governo estava falando aí em R$250, né? Tem gente que projeta 150, enfim, não vai ser, com certeza não vai ser os 600, tá? Ainda precisa o governo editar uma medida provisória, depois o projeto vai agora para a Câmara dos Deputados, os deputados vão aprovar, possivelmente vão aprovar, né? E aí vai lá para o Bolsonaro, ele vai editar uma medida para estabelecer quais os critérios, quem é que vai receber, como é que vai ser, quantas parcelas e qual o valor. Nós temos aí, começamos a ver uma luz no fim do túnel das vacinas. O Ministério da Saúde sinalizou nesta semana a aquisição de mais 138 milhões de doses da vacina contra o Covid. O Instituto Butantan, ali de São Paulo, também divulgou uma nota nessa semana que tem um plano, né, um projeto aí para a partir de abril vai conseguir produzir 1 milhão de doses da Coronavac por dia. Hoje o Instituto aí, ele se divide fabricando as do Covid e a da gripe. Então tem essa demanda ainda da gripe a ser suprida, mas a partir de abril ele vai trabalhar 100% aí na Coronavac, então 1 milhão de doses por dia. O Ministério da Saúde anunciou essas 138 milhões de doses, mas também tem aí, já anunciou oficialmente a compra de mais de 400 milhões de doses, que, segundo o planejamento do Ministério da Saúde, até o final do ano elas devem estar disponibilizadas. Na semana, o Ministério da Saúde entrou em contato com a empresa Moderna e anunciou aí a aquisição de mais 63 milhões de doses que devem ser entregues aí até janeiro de 2022. Mais uma informação relacionada ao coronavírus. O governador Eduardo Leite havia anunciado o retorno das aulas, né, para a piazadinha, para as turmas iniciais. Uma associação de pais e de professores ingressou no STF contra essa decisão do governo do Eduardo Leite, e o STF acabou impedindo, né, acabou decidindo a favor das entidades sindicais. Então, por hora, o retorno às aulas no estado do Rio Grande do Sul fica suspenso devido a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais uma semana, bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. Estamos enfrentando no Brasil, nesse momento, o período mais grave da pandemia desde o seu início.
e aí muitas situações desconfortáveis começam a surgir, né? Temos a situação aí do fechamento do comércio, que realmente é um impacto aí no empresariado, no trabalhador, que acaba sentindo aí na renda. Não adianta a gente dizer que não, isso acontece, né? Diminui o movimento do comércio, diminui o faturamento, o trabalhador acaba sentindo, o empresário acaba sentindo. É claro, a gente enfrenta aí o momento mais grave da pandemia no nosso país desde o seu início. E realmente não temos muitas alternativas, né? Por enquanto, a gente tem apenas essa vacina, que está num processo inicial, e a única ferramenta, além da vacina que nós temos agora, realmente é o cuidado, o distanciamento, a higiene e a utilização das máscaras, né? Mas o que a gente vê aí realmente é uma postura que não, por parte dos nossos políticos, que não acaba desagradando a população, né? Isso porque qualquer medida relacionada ao Covid é uma medida muito difícil e causa muita impopularidade. Não vá pensar que um governador de estado, que um deputado, que o presidente, na hora o ministro, na hora de dar um canetaço, de tomar uma decisão, ele pensa só no bem da população. Com certeza o fator popularidade está na jogada. Eles pensam também como é que isso vai repercutir, o que é que o povo vai achar disso. Tá? Então isso acaba dificultando muito a atuação do poder público a tomar essas decisões que nem sempre são agradáveis. Eu vejo que nós temos que ter uma dinâmica diferente em relação aos políticos e parar de defender político. Vai de um princípio. Como é que você vê o político? Como é que você vê um deputado? Ele é uma autoridade? Ou ele é um funcionário público? Ele é um servidor público. O governador é um servidor público. O prefeito é um servidor público. Eles são os servidores de uma grande empresa, que é o Brasil, da qual todos nós somos acionistas. Somos nós que pagamos os salários aí dos políticos, né? Dos administradores do nosso município, do nosso estado, do nosso país. E nós temos sim o direito de cobrar isso. Você empresário, se você tem aí na tua loja um funcionário que faz tudo errado, o que é que você vai fazer com esse funcionário? Você vai passar a mão na cabeça dele? Quer dizer, não, tu tá fazendo errado, não tem problema. Talvez no início sim, mas depois que o cara pegou a dinâmica ali do negócio, ele tem que se espertar. Se o funcionário fez uma coisa errada, você vai chamar atenção. Por mais que ele seja um ótimo funcionário, você vai chegar e vai dizer, olha, Conrado, isso aqui que tu fez, eu não quero mais que tu faça assim. Faça diferente, faça de uma maneira melhor, tome mais cuidado com isso. Por mais que ele seja um baita funcionário, faça tudo certinho. Se você tem um funcionário que está roubando na sua empresa, o funcionário está roubando o dinheiro do teu caixa, ele está pegando a mercadoria, ele vende, em vez dele botar o dinheiro no caixa, ele põe no bolso. Aí vem um cliente e te avisa, o teu funcionário está roubando dinheiro da tua loja, tu vai fazer o que com ele? Tu vai dizer, não, eu sei que ele está roubando, mas o funcionário que eu tinha antes roubava mais ainda, então tá tudo certo. É assim que você vai pensar na sua empresa? Então por que no Brasil a gente tem que pensar desse jeito? Por que tem que defender político? Pelo amor de Deus. Sabe, às vezes a gente deixa de ser tomado por um sentimento ideológico muito grande e acaba defendendo umas atrocidades, né? E indo contra quem faz o menor questionamento. O menor questionamento que possa mesmo assim, reflexo no seu político de estimação, as pessoas já estão lá. Já estão em cima, já estão criticando. Essa semana eu vi uma pessoa, um empresário aqui de Maximiliano, uma empresária, que comentou por que o comércio está fechado e os vendedores ambulantes estão na rua. Ela é comerciante, ela está pagando aluguel, está pagando imposto, está pagando funcionário, aquilo ali, o ganha-pão dela está fechado. E ela fez um questionamento, depois teve gente que foi lá criticar ela. Por que ela estava questionando isso? Que ela tinha que fazer alguma coisa. Quem tem que fazer é o poder público. Estão lá para isso. Os administradores estão recebendo, estão ganhando para isso. É serviço deles. Hoje eu estava lendo umas notícias e eu vejo muitos comentários e disse, meu Deus, daqui a pouco os caras estão defendendo a alta da gasolina. Pois não, foi batata.
Agora, início da tarde, eu fui olhar o Facebook, tinha um post de um cidadão justificando e defendendo a alta da gasolina, que a gente não podia reclamar da alta da gasolina. Veja bem, não dá para reclamar da alta da gasolina. Eu sou cidadão, eu pago imposto. Quem tem que falar bem de político é a assessoria de imprensa. Nós, como cidadãos, temos que questionar, temos que criticar. Se o cara está fazendo tudo certo, fizer uma coisa errada, tem que estar em cima, tem que estar questionando. É o nosso dinheiro que está ali. O impacto maior é em nós. Eles estão lá ganhando 30, 40 mil por mês. A gente que está aqui com o comércio aberto sofrendo, pagando imposto, pagando aluguel, pagando funcionário, tendo que sobreviver aqui nessa pandemia, muitas vezes sem apoio nenhum do poder público, sem, no mínimo, uma atitude. Então, assim, nós temos sim o direito de reclamar e de questionar quem quer que seja. Quem quer que seja, não interessa o partido, não interessa quem é. Temos que parar com essa coisa e tratar político como super-herói, como superstar, como ídolo. Não, político é um funcionário público. O Brasil é uma empresa, e nós somos todos acionistas e eles são nossos funcionários. Se a BRF contratar um administrador, vamos citar a BRF, uma grande empresa, uma mega empresa, uma multinacional, está dando prejuízo, contrata um novo administrador e continua no prejuízo, vai fazer o quê? Vai mandar embora, vai achar um cara competente. E é assim que tem que ser com relação ao poder público e aos governantes. Um grande abraço a você, vamos ficar firmes, vamos se cuidar, vamos seguir os protocolos de segurança, vamos aguentar mais essa semana aí. Eu sei que é difícil, não é fácil, principalmente porque todo mundo tem conta, no final do mês chega as contas e o pessoal do comércio aí não vê a movimentação, muito é pelo fechamento e muito também por esse clima de preocupação, esse clima tenso, né? E mal-estar que está sobre o nosso país, mas com fé em Deus tudo isso vai passar. Grande abraço a você, se cuide, até a próxima.